Não. O que me irrita é a hipocrisia sob o pretexto de querer proteger as crianças. E quem é esse grupo de proteção? É a rede do Sr. Epstein. É preciso deixar isso bem claro. O Sr. Epstein não envolve só o príncipe Andrew e sabe-se lá quem mais, mas sim uma enorme rede de ideólogos da Covid, ideólogos do clima, fomentadores de guerra. Agora nós temos os nomes. Essa história do Epstein mostra o abismo do ser humano, mas também o abismo de todo um sistema mentiroso, que ainda por cima se diz cristão e ocidental e se autodenomina assim. E são eles que querem dizer às crianças e aos jovens o que eles devem assistir. Essa é a última barreira que eles estão erguendo agora para cimentar o seu domínio. E isso não pode ser permitido. Você acabou de dar muitos ganchos agora. Preciso te dizer sinceramente, Peter, quando você, há 1 ano ou 2, usou o termo satânico no podcast do Mark Friedrich, em outro contexto, naquele momento parei e pensei, como um homem tão inteligente usa um termo tão medieval? Foi o que pensei na época. Sim, eu entendo isso. Naquela época te subestimei por ser teólogo e ter acesso a um mundo que muitos não têm. E eu acho que agora mesmo você mencionou os arquivos Epstein. Satânico é o termo mais preciso que se pode usar para essas pessoas. Qual foi a sua primeira intuição como teólogo? Você pensou, ok, agora o mal está de alguma forma vindo à tona, esse canal só cresce porque pessoas como você decidiram continuar aqui. Atualmente, 89% assistem sem apertar o botão de inscrever-se. Isso parte um pouco o meu coração. Se hoje você levar apenas uma coisa que te faça 1% melhor, então me ajude a mudar esse número. Uma inscrição é o acordo mais justo da internet. É gratuito, você aprende mais e eu sigo motivado. Agora vamos ao real motivo da sua presença. Então, não sei se você ainda se lembra de Idi Amin. Ele foi o temido governante de Uganda, o grande ditador. E ele tinha um bispo, Kivengere, que ele perseguiu, torturou terrivelmente e assim por diante. E ele escreveu um livro chamado Eu Amo Idi Amin. Também era um título bonito e provocador. Todo mundo pensou, ele ficou maluco? Foi um best-seller mundial. E o motivo desse título era que todos nós temos esse gene do Idi Amin dentro de nós. Não podemos nos isentar disso. É típico do ser humano ter esses abismos, ódio, inveja, oprimir os outros, se engrandecer, exercer seu poder. Podemos listar tudo isso agora, isso está dentro de nós. Quando ouvi falar de Epstein, primeiro pensei, isso é realmente interessante. Ah, Xavier Naidoo, que aliás já admitiu que por meio de um culto que eu conduzi, se aproximou mais da fé em Jesus Cristo. Sem entrar agora no que mais ele diz, porque eu realmente não sei nada disso. Mas ele foi um dos que falou mais claramente que o que está acontecendo é a maior sujeira de todas. Aqui, crianças são abusadas, sacrificadas, seja lá o que for. Isso foi taxado como a maior teoria da conspiração, e o homem estava acabado. Qualquer um podia suspeitar que havia verdade nisso, mas que isso se revelaria tão verdadeiro, acabado. E esse é mais um exemplo. Toda a teoria da conspiração é ofuscada pela realidade. Foi assim com o corona, agora com o clima e também com Epstein. Com isso, só quero dizer que isso não me abalou nem um pouco, porque eu simplesmente não acredito na bondade do ser humano. Agora o filósofo Habermas acabou de falecer e eu estou lendo todos esses elogios sobre ele. No fim das contas, essa é uma filosofia sem Deus. Afinal, ele era neomarxista, que diz que o ser humano pode tudo sozinho, que o ser humano é bom, que o bem só precisa ser despertado e assim por diante. Mas eles ignoram os abismos que existem dentro do ser humano
Todo mundo tem isso, até mesmo a criança pequena já sabe como pode tiranizar os pais e como consegue fazer com que seus desejos sejam atendidos. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eles não copiaram isso de lugar nenhum, não aprenderam isso em nenhum lugar, então isso deve estar dentro deles. Às vezes isso chega a ser uma espécie de tortura. Eu passo por isso. Quando estou em um hotel com café da manhã ou algo assim, tem crianças muito queridas, mas também tem aquelas que eu sempre penso, será que os pais são malucos? Eles deixam uma criança tão pequena torturá-los assim. Com isso, só quero dizer que dentro de nós, seres humanos, não existe apenas o bom, o verdadeiro e o belo. E com Epstein, agora temos tudo isso concentrado. E aí eu tenho que me perguntar, hoje é dia 6. Enquanto estamos sentados aqui, é o 6º aniversário daquele dia em que o governo federal convocou nós, jornalistas, lembro bem, pelo X, Twitter e todos os meios possíveis. Diziam que, nesses minutos, estava em andamento uma teoria da conspiração inacreditável, ou seja, que o governo federal estava planejando lockdowns, obrigatoriedade de máscaras e as medidas mais rigorosas contra essa pandemia de coronavírus. Diziam que tudo isso era teoria da conspiração e fake news. Exatamente há um ano, o governo federal dizia isso oficialmente e 3 semanas depois, tudo aconteceu. Isso também é um exemplo do abismo da mentira. O atual governo federal, como eu escrevo no meu livro, é algo bem atual, eu escrevo isso no 1º capítulo, assumiu com o lema de nunca mais fazer grandes dívidas. Nossa juventude precisa ser libertada desse peso das dívidas e da catástrofe econômica. Nós prometemos que isso nunca mais vai acontecer. Apenas 3 dias após a eleição, isso se revelou a maior mentira de todos os tempos. Agora, às vezes, eu me pergunto, o que mais precisa acontecer para que a gente acorde, para que todos acordem? O que mais precisa acontecer agora? Mas, infelizmente, nós voltamos rápido demais à rotina do dia a dia. Se você está em casa agora e pensando onde pode se enterrar vivo, então me escute um pouco, eu tenho algo para você. Baltazar Becker e eu vamos fazer um webinar gratuito no dia 29 de março, às 17 horas. Neste webinar, vou explicar de forma concreta minha estratégia para sair do sistema do magistério e do funcionalismo público. Nada teórico ou de livro didático, mas algo prático, da experiência real. No fim, tudo se resume a 2 coisas: liberdade interior e financeira. E uma coisa eu posso te dizer, nós não temos mais todo o tempo do mundo. Os próximos 2 a 3 anos serão decisivos. Agora é o momento de assumir responsabilidade. Participe do webinar pelo link na descrição. E para Epstein só posso dizer que todos eles estão envolvidos. Toda a União Europeia, o governo americano, os países, as pessoas de alto escalão no mundo todo, aqueles que se autodenominam elite estão profundamente envolvidos em todo esse escândalo. Às vezes nos perguntamos em quem confiar. Me perguntei isso várias vezes recentemente. Poder e dinheiro corrompem, essa é a maior prova. E na verdade, tanto faz se você é da AfD ou da CDU. Sim. No fim, todos se sentam juntos, na frente das câmaras, brigam, mas depois vão tomar cerveja juntos. E isso claramente tem que ser uso de informação privilegiada, só para pertencer a esse círculo exclusivo. Uso de informação privilegiada, enriquecimento próprio ao máximo, para depois se sentir como um deus e acima das leis. E aí, na verdade, tanto faz. Esse é justamente o ponto-chave agora. Como um deus? Isso significa que se eu não acredito em Deus, só resta eu mesmo. Se eu sigo os padrões de Deus que começam com misericórdia, paz virou um palavrão nos nossos tempos, ou seja, tudo aquilo que sabemos da religião, se deixarmos isso de lado, só restamos nós mesmos. Ou seja, seguindo o lema, se eu não sei que sou apenas o segundo, logo tudo vira um caos. Eu preciso saber que aqui, no máximo, sou o segundo e que devo prestar contas a Deus. A vida já passa a ter um outro sentido, e é exatamente isso que você está dizendo. Eles se sentem como se fossem deuses.
E é isso que é perigoso, simplesmente encerrar o caso Epstein agora, como se disséssemos, agora temos o bode expiatório, jogamos toda a culpa nele, nós somos todos tão bons, isso não pode nos afetar. Não, nós temos uma suposta elite que despreza o povo e estabelece seus próprios padrões. Eu escrevo no meu livro, chamo isso, é muito interessante, até o Süddeutsche Zeitung percebeu isso, o sentimento de Wandlitz, como Erich e companhia aqui na RDA se entrincheiraram em Wandlitz e tinham suas próprias regras. O povo ignorante não podia ter produtos do Ocidente nem assistir à TV ocidental e sabe-se lá mais o quê, mas a elite se permitia tudo isso. A mesma coisa acontece hoje em todos os níveis da política, uma corrupção inacreditável, que não pode ser chamada assim, senão você acaba sendo preso, e aí vem o Verfassungsschutz. Ou seja, eles não têm mais consciência do que é errado. Eles vivem a mentira como se fosse algo normal. Eles sempre juram evitar danos ao povo alemão, ao povo e promover o bem-estar, mas fazem o contrário. Louco. Você acabou de mencionar o F Davos. Isso é inacreditável. Eles ficam lá, fazem seus discursos sobre justiça climática, corrupção, todos esses grandes temas e depois, nos bastidores, os mesmos protagonistas pensam em como podem burlar todas essas regras em benefício próprio. Isso é realmente uma manipulação do povo, ou seja, enganam o povo, mas nada muda. Sim, todos participam. Agora, de repente, Özdemir está em alta de novo, que eu conheço muito bem, eu conheço todos eles. Por isso, o que é confidencial, eu também não conto para ninguém. Mas fora isso, daria para escrever livros inteiros sobre isso. Özdemir, como membro dos Verdes, fazia parte dos seguidores do F. Eles têm essas histórias de young leadership, ou seja, para jovens políticos que, eu diria, são doutrinados lá. Então, lá estão sentados Jens Spahn, Özdemir e outros. E toda essa geração que hoje finge para nós que está lutando pela justiça no mundo, pela paz, e quem sabe mais o que, paz, alegria, tudo lindo, todos eles foram doutrinados assim. Ou seja, isso é uma rede e no final das contas todos eles estão juntos. E é por isso que o meu apelo é, os únicos que ainda estão livres disso, eu diria ainda, é o AfD, porque eles ainda não puderam governar em lugar nenhum e porque, digamos assim, é como se eles tivessem doenças contagiosas que não se pode nem apertar a mão deles ou andar juntos no elevador, muito menos convidá-los para Davos ou para a Conferência de Segurança em Munique. E se não fosse por Donald Trump, Vance e Rubio, eles nem teriam voz nenhuma. Curiosamente, é o próprio Trump quem diz que só haverá democracia na Alemanha quando a AfD for tratada de forma igualitária. Esse é o único sentido para mim, que Donald tenha vencido a eleição, senão tudo estaria perdido. Mas agora, falando de forma bem racional, essas pessoas existem, aquelas que nunca tiveram a oportunidade de participar desse sistema. Por isso, para qualquer pessoa normal, o lógico seria: precisamos dar a eles uma oportunidade para mostrar se realmente são melhores. Nós também demos essa oportunidade aos verdes, nós também demos essa oportunidade ao partido de esquerda. Você poderia ter dito, uns são ecochatos de esquerda e os outros são assassinos do Muro de Berlim. E com eles não queremos mais ter nada a ver. Muro de proteção, muro de proteção. Não, eles tiveram a oportunidade, independentemente de conseguirem ou não. Na minha opinião, eles deixaram claro que não conseguem. Então podemos tentar isso com a AfD. Mas o engraçado é que existe o risco de que eles consigam. E aí a CDU vai ser completamente esmagada se eles formarem uma coalizão, porque tudo de bom vai ser creditado à AfD. Eu realmente não consigo entender toda essa estria em torno da AfD. Eu já votei nos Piratas, já votei nos Verdes, já votei na AfD uma vez. E aí, o que tem? Eu sou testemunha do meu tempo. Observei o centro-esquerda e agora vou analisar o centro-direita. Você citou Donald Trump, que apareceu 5.000 vezes nos registros.
Você também ficou um pouco decepcionado, já que ele realmente é uma figura central nesses arquivos do Epstein? Sim, na verdade eu fiquei decepcionado por ser tão pouco. Eu realmente pensei que viria uma grande revelação. Embora, como uma pessoa informada, eu soubesse. Se houvesse essa grande revelação nos arquivos, ela já teria sido usada na primeira eleição do Trump em 2016 para destruí-lo naquela época. Quer dizer, no caso do Trump, tudo desmoronou como um soufflé. Pelo contrário, nossos meios de comunicação escondem que o Trump já tinha alertado as autoridades superiores sobre o Epstein anos antes. Especificamente, ele avisou as autoridades na Flórida e disse que ele era um criminoso. Isso deveria ser notícia de última hora, tipo, o Trump percebeu, entendeu e avisou. Mas aqui é o mesmo caso como no caso da AfD na Alemanha. Se realmente tivessem algo, usariam isso de forma devastadora para destruir alguém. Pelo contrário, na Alemanha, agora temos a situação de que cada vez mais tribunais estão dando razão ao AfD. Colônia não pode ser chamada de extrema-direita. O mesmo aconteceu agora em Hanover com o Serviço de Proteção à Constituição. Mas você quase não vê isso nos jornais. Claro, todos estão lá protegidos por sua muralha antidemocrática. Ou seja, há cada vez mais juízes dizendo: não vamos mais participar disso aqui. E não vamos mais participar é o nome desse jogo. Na Alemanha, o judiciário é político. E não é apenas infiltrado politicamente, ele é político. Os promotores estão subordinados às ordens do respectivo ministro da Justiça e, portanto, ao partido governante. Por isso não me surpreende que a maioria dos processos por chamar alguém de idiota e coisas assim aconteçam na Baviera. Porque a CSU tem um medo terrível de que a AfD possa se tornar forte de alguma forma, porque aí eles estão fora do jogo. Com Trump isso ocorre no cenário político mundial. Vemos exatamente da mesma forma. Eu não preciso defender cada decisão do Trump, nem achar boa ou qualquer coisa assim. Mas uma coisa é clara para mim. Se Trump tivesse perdido a eleição e eu mesmo estive na campanha eleitoral, eu vi Harris e todos eles, eu vi o Trump. Se a candidata preferida do governo alemão da CDU e CSU, ou seja, Kamala Harris, tivesse vencido a eleição, nós dois não estaríamos mais aqui. Então a tendência de queda da liberdade na Alemanha e da democracia teria sido muito mais rápida. E só posso te dizer uma coisa, você pode até ocultar muitos nomes nos arquivos Epstein. E você pode destruir quantas mensagens quiser da senhora von der Leyen. Mas existem pessoas que conhecem a verdade. Talvez sejam esses, na verdade, os verdadeiros poderosos. E eu estou convencido de que um Trump, como é o sistema americano, sabe muito mais do que todos nós imaginamos. Por que os europeus se submetem ao Trump? Precisamos fazer essa pergunta. São pouquíssimos que realmente se opõem a ele, como agora a Espanha. Por que a Alemanha se curva diante de Trump? Porque Merz se arrasta até lá para dizer: não há nada que nos separe. Será que não é porque estão em pânico? Pelo menos agora vou usar o exemplo da história do coronavírus.